Seguinte, galera, no levantamento que eu fiz lá, tá, na prova do Enem, o que tem muito mesmo na prova de matemática? Tem geometria plana, geometria espacial e um pouquinho de analítica, tá? Razão e proporção, matemática básica financeira, com juros mesmo, matemática financeira, acréscimos, descontos. Eu vi até questão difícil disso. São os dois principais assuntos. E é óbvio que vai ter também um pouquinho de estatística, tá? Com análise combinatória e probabilidade. Eu acho que esse assunto é o mais difícil dos que mais caem. Tá bom? Análise combinatória, probabilidade e estatística um pouquinho lá para vocês. Tá? Não fiquem preocupados com as mais difíceis, igual eu já falei na aula passada. Tá? Fiquem mais preocupados mesmo que você acerta melhor. Tente buscar mais fácil. Comece da mais fácil mesmo. Tá? E eu acho que geometria plana e geometria espacial você vai acabar acertando. Não é muito difícil não. Tá? Razão e proporção também. Financeira, das mais fáceis, também é tranquilo de fazer. Quando ele pega lá parcelamento, juros mesmo, antecipação de parcela, tá? Tirando o juro já embutido da parcela, aí fica mais difícil um pouquinho. Mas eu acho que você acerta também, tá? Bora começar? Pode? O que eu bolei para vocês nessa aula aqui é o seguinte. Geometria espacial, tá? Vazão e gráficos. Ah, é claro que toda vez vai ter uma interpretação de ler o gráfico e entender o que ele está dizendo para vocês. Tá? E o conceito de vazão e de velocidade, embora conceitos físicos, estarão também na prova de matemática. Tá claro isso? Tá? Isso sempre vai estar na sua prova de matemática. Tá? Quando eu falo velocidade, não é só o carro correndo, não. Um carro corre com velocidade de 100 km por hora. A cada hora que passa, ele percorre 100 km. Uma torneira vaza. Tá com uma vazão constante de, sei lá, 10 litros por minuto. Entenderam isso? A cada minuto que passa, a torneira joga 10 litros no recipiente que está lá embaixo. Ou um ralo também, em que você tira ali a tampa do ralo e ele escoa a água para encher e esvaziar recipientes. Tá bom? Tranquilos? É disso que eu vou tratar com vocês aqui sobre geometria espacial, geometria plana e um pouquinho de vazão com gráficos, tá? Para fazer a questão, eu já pensei aqui numa perguntinha para vocês e começar com questões mesmo, tá? Só que antes de fazer a pergunta, repare, geometria espacial, cilindro que eu coloquei para vocês. Rápido. Como é que eu calculo a área da base de um cilindro circular? Como é que eu calculo a área de um círculo? Vai lá. Quem que é esse R que vocês falaram aí? Raio. Raio é a distância do centro até a borda do círculo, não é isso? Πr ao quadrado. Π é número? É ou não é? Vale aproximadamente quanto? É racional ou irracional? Tem infinitas casinhas depois da vírgula, não é? E não vira dízima periódica. Tá claro isso? Então tá bom, tá? Quando eu falo cilindro circular reto, tipo assim, isso aqui, ó. A base é um círculo, não é? E o eixo de simetria que está bem no meio aqui assim, é perpendicular às bases. Falei base ou as bases? Tem uma em cima e tem uma embaixo, não tem? A área da base é a área de um círculo, você já me falou, πr ao quadrado. Tá bom? E se eu quisesse calcular aqui o comprimento desse círculo, como é que eu faria? 2πr, tá? O R é o raio também? Dá o tamanho dessa linha, não é? Então tá ótimo. Esse troço tem volume? E o volume dele como eu calculo? Área da base, que eu já conheço, vezes o que mesmo? Vai? Altura. Tá? Dá o volume dele. Tranquilos nisso? Tranquilos? Pergunta um pouquinho mais difícil seria a área lateral. Se por acaso eu cortar aqui assim e abrir a lateral dele, planificando a lateral, que figura eu teria? Um retângulo de base quanto? 2πr, que é o comprimento da circunferência, e a altura h. Tá? A área de retângulo é mole, não é? Base vezes altura. E se fosse triângulo? Base vezes altura sobre 2. Tranquilos nisso? Então tá ótimo, tá? Atenção para a pergunta. É sua, né? Tá, valeu, obrigado. Atenção para a pergunta. Um caminhão-tanque tem seu reservatório em forma de cilindro circular reto, conforme a figura abaixo. Olhou o reservatório aqui do caminhão? Tá vendo um círculo aqui assim na frente? Tá vendo um outro lá atrás? A diferença em relação àquele recipiente que eu mostrei é que ele está deitado. Tá bom, né? Aí, completando. Sabendo que os círculos das bases do reservatório têm raio medindo 1 metro e que a distância entre eles é de 8 metros... Espera um pouquinho. Qual que é o raio da base? Qual que é o raio da base mesmo? Fala? 1 metro. Espera aí. Do centro até qualquer lugar da borda tem 1 metro, não é isso? Distância entre as bases. É esse pedaço aqui? Tá? Tem quanto mesmo? Fala para mim. 8 metros. Seria a altura do meu cilindro? 8 metros de altura. Tá bom. Tá? Ah, e que ele contém gasolina até uma altura de 1,5 metro. Medida a partir do ponto mais baixo do círculo. Círculo de raio 1. Qual que é o diâmetro desse círculo? 2. Quando eu falo 1,5 metro, está acima do meio, não está? É meio metro acima do meio aqui assim. Então tá joia. Tem gasolina até ali. Não está completamente cheio.
Tá? 2 metros de altura estaria o que fala? Completamente cheio. 1,5 metro não, tá bom? Tem gasolina até 1,5 metro medido a partir do ponto mais baixo da circunferência. Vamos às perguntas. Primeira que eu bolei para vocês é o seguinte. Qual é a área da superfície de contato da gasolina com o ar dentro do reservatório? De novo, nosso reservatório está completamente cheio? Tem gasolina até que altura que eu falei? 1,5 metro. Tem uma camadinha de ar em cima ou não? Eu quero a superfície de contato da gasolina com o ar. Entenderam a pergunta? Vamos ter que imaginar que figura é essa. Tá bom? Essa é a primeira pergunta do cara. Segunda pergunta é o seguinte. Calcule o volume de gasolina dentro daquele reservatório. Em seus cálculos, utilize π aproximadamente 3 e raiz de 3 aproximadamente 1,7. São 2 aproximações só para fazer ali. Eu quero o volume de gasolina que está lá dentro. Tá? E a terceira pergunta, que envolve vazão, é o seguinte, olha só. Supondo agora o mesmo reservatório inicialmente vazio e sendo abastecido por uma mangueira de vazão constante até o seu completo enchimento, qual dos gráficos a seguir melhor representa a altura do nível da gasolina no interior do tanque em função do tempo? Opa! Reservatório vazio, peguei uma mangueira de vazão constante, fui jogando gasolina lá dentro, tá bom? Fui jogando gasolina lá dentro e o nível da gasolina foi subindo no reservatório. Eu quero saber como é que é a altura dessa gasolina dentro do reservatório até o enchimento. Eu quero o gráfico disso, tá? Da altura em função do tempo. E aí tem alternativas pra gente. Que são essas aqui, ó. Na letra A altura sobe, tá beleza? De maneira constante em função do tempo, depois ela sobe um pouquinho mais rápido, depois diminui um pouquinho a velocidade de subida, depois aumenta, aqui o contrário, e uma outra que vai diminuindo a velocidade de subida. Depois a gente tem que julgar qual é o item correto, tá bom? Só para recapitular, qual que é a primeira pergunta? Qual que é a área de que fala? Da superfície de contato de quem com quem? Da gasolina com o ar, dentro do reservatório. Se eu pego um cilindro e corto assim, ó, as secções que eu determino são o quê? Círculos. A minha dúvida é, se eu pego um cilindro e corto assim, o corte que eu faço é o quê? Eu acho que você consegue até imaginar aqui dentro, ó, eu precisaria de mais um pouquinho de água nesse reservatório, mas tá bom. Não tem problema, não, dá para imaginar. Até essa altura aqui, assim, quando eu corto, tá? A superfície de contato dessa gasolina com o ar lá dentro dá o quê? Fala para mim. Um retângulo, eu teria que imaginar essa figura. Melhor, eu teria que desenhar essa figura na hora da prova. Tá bom? Eu nem gosto muito da aula aqui assim, que a gente faz as figuras todas antes. Seria legal no quadro fazer para vocês a figura para você entender o que eu faria na prova. Mas, como a aula é filmada, eu já fiz a figura aqui. Tá? A minha pergunta é clara para vocês. Você consegue desenhar aquilo na prova? Consegue mesmo? Tá? E imaginar realmente, ó, 1,5 metro para baixo eu tenho gasolina, na última metade aqui, ó, desse raio, eu tenho ar. Tá joia? E que aquela superfície vermelha que eu pintei é o contato de quem com quem? Fala para mim. Da gasolina com ar. Para baixo é tudo gasolina, para cima é tudo o quê? Vai lá? Ar. Professor, por que você não pegou essa lateral do cilindro aqui também e aqui esse pedaço da base? Rápido, por que eu não peguei isso? Porque ali a gasolina está encostando em quem? Fala para mim. Nas paredes do recipiente, não no ar. Tá? Então, letra A, calcule a área de contato, tá? Da gasolina com o ar. É a área do retângulo vermelho. Ouviu o nome que eu falei? Qual o nome que eu falei? Retângulo vermelho. Como é que eu calculo a área de retângulo? Base vezes a altura. Olha para aquele retângulo e me dê um lado assim óbvio dele. 8. Esse pedaço daqui até aqui é o 8, que é a distância, é a altura do meu cilindro. Distância de uma base até a outra, tranquilo? O meu problema está nesse lado ou no outro lado? Vai lá. Que eu chamei de Y na figura, tá vendo? E eu posso medi-lo do lado de cá, à esquerda ou à direita. O meu problema na questão, então, é calcule Y, esse pedacinho aqui. Esse pedacinho Y, como calculá-lo, não é um problema de geometria espacial, na verdade é de geometria o quê? Plana. Tá? Tá vendo o coraçãozinho ali à direita? Imagine seu olho aqui, bem na pontinha do coração, olhando daqui para lá. Tá? Quando eu olhar daqui para lá, assim, ó, nessa posição, tá? O que eu enxergo naquele cilindro? Um círculo. Tá vendo isso ou não? E a linha vermelha, superfície, assim, ó, da gasolina, nível da gasolina, seria uma linha, fala assim, horizontal. Horizontal. Tá claro para vocês? Tá? Eu quero enxergar isso com vocês aqui, ó. Esse desenho ficaria assim. Quando eu olho aquele cilindro bem de frente aqui, eu vejo a linha vermelha, que é o nível da gasolina, que é uma linha horizontal, e eu já tracei na minha figura uma linha vertical.
Só para lembrar, quanto vale esse pedaço? 2. Fala assim, diâmetro. É o dobro do raio, é? Tá? Aqui é o centro, daqui para baixo é quanto? 1 metro. Daqui para cima? A gasolina está a que nível mesmo? Fala para mim, a que altura? Então, 1 metro até o centro, mais meio metro daqui para cima. Tá claro na figura? Essa linha preta é vertical, a linha vermelha é horizontal. Então, o ângulo entre elas é de quanto mesmo? 90 graus. E o meu problema é, descubra o tamanho da linha vermelha. É o Y da figura anterior. Tá claro isso? Aliás, essa linha vermelha tem um nome na circunferência. Fala assim, corda. Corda, tá bom? Tá, eu quero o tamanho da corda B daquela circunferência. E aí, sinceramente, não vou nem enrolar com vocês. Toda vez que tiver círculo com corda, ligue ao centro. Tá bom, né? Toda vez mesmo. Vai dar certo se você fizer isso. Tá? Se eu ligar o ponto B e o ponto A ao centro, aqui é raio, aqui também é raio. Óbvio ou não? Dê um nome bonito para o triângulo ABC, por favor. O que é triângulo isósceles mesmo? Tem dois lados de medidas iguais, vamos falar assim. Dois lados congruentes. É frescura em matemática, mas é assim que o povo fala. Isso, tá? Mas eu nem queria isso, não. Vou fazer assim, ó. O lado AC e o lado BC têm o mesmo tamanho? Posso falar que ABC é um triângulo isósceles de base AB? Posso? Tá de cabeça para baixo ali. Dê um nome bonito para esse X de meio metro que eu tracei ali. Fala assim, altura. Num triângulo isósceles, quando eu baixo a altura relativa à base, ela quebra a base. Bem ao meio, metade para um lado, metade para o outro. Tá claro o que eu falei? Rápido, quanto que eu falei que medir isso aqui? Fala assim, Y. Y. A metade da direita é igualzinha à metade da esquerda? Simétrico mesmo? Então, eu fico com Y sobre 2 para esse pedaço e Y sobre 2 para aquele outro pedaço. Essa metade de cá do meu triângulo isósceles é um triângulo menor um pouco. Um triângulo o quê? Fala para mim. Retângulo. Vale Pitágoras ou não? Como é que é mesmo o teorema de Pitágoras? A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Quem é o A? Medida da hipotenusa. E o B e o C? São os catetos, tá? Desde que você começou a ler as coisas, você já aprendeu Pitágoras, não foi? Você tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos. Foi ou não foi? Foi. Sabe isso mesmo, né? Naquela figura, como é que fica Pitágoras? Fala pra mim. R ao quadrado é igual a quem? Fala. X ao quadrado, mais quanto? Y sobre 2 ao quadrado. Foi isso que eu escrevi na sequência. Tá bom? Eu só substituí agora o R por 1, o X por quanto, pessoal? Meio, tá? E aí eu vou descobrir o valor de Y. O que vem de agora para frente é só conta. Tá bom? Quanto que é meio ao quadrado mesmo? 1/4, tá bom, né? 1/4 lá, tá? Quanto que é 1 menos 1/4? Fala para mim. 3/4. Tranquilos nisso? Tá? Raiz quadrada dos dois lados, não tem que pensar em mais ou menos, são medidas, são positivas. Tá? As medidas ali, tá? Eu fico com raiz de 3 sobre 2 igual a Y sobre 2. Tranquilos? Tá? E logo na sequência, Y é igual a quanto? Raiz de 3. Se eu coloquei todas as medidas em metros, o Y é igual a raiz de 3 o quê? Fala para mim? Metros. Lembre do problema original, por favor. Para que eu quero esse danado desse Y aí? Para descobrir a área do retângulo? Voltando à figura original, então, observem. Quanto vale esse pedaço aqui? Já sabia do começo. Esse pedaço aqui é o Y meu? Eu descobri que ele vale quanto mesmo? Raiz de 3. E para finalizar a questão 1, então, como é que eu calculo a área mesmo? De retângulo? Base vezes altura? H vezes Y na figura, não é? Tá? E na brincadeira deu quanto? Vai? 8 raiz de 3. Tá? Por que eu coloquei metro quadrado aqui assim no final? Se as medidas lineares estão em metros, tá? A medida de área vai estar em quê? Metro quadrado. É metro vezes metro, não é? Que dá metro o que fala? Quadrado. Moleza nisso? E se fosse volume? Seria metro vezes metro vezes metro. Isso dá quanto? Metro cúbico. Tá bom? Sobre a letra A, alguma dúvida? Não? Foi fácil? Foi fácil, tá? Não mente para mim, não, tá? Você consideraria essa questão fácil, médio ou difícil na prova? Eu acho difícil, tá? Eu fiz o teste já com algumas turmas e soltei a questão e deixei resolver. Tá bom? O problema da questão é assim, a figura da gasolina lá dentro não é dada. Você tem que desenhar isso na prova realmente. Sacaram? Tá? Então, assim, eu não considero fácil, não. Considero média, de média para difícil. Tá bom? Não é uma questão que todo mundo acerta, não. Tá joia? Tá? E aí vem a pergunta da letra B, que é quanto de gasolina eu tenho aqui. Tá bom? Qual o volume de gasolina realmente dali para frente. Tá? Letra A morreu, não morreu? Então tá, o problema é a letra B. Nossa segunda pergunta é o seguinte.
Calcule o volume de gasolina no reservatório e em seus cálculos utilize π aproximadamente 3 e raiz de 3 aproximadamente 1,7. Tá? Deixa eu lembrar com vocês uma coisa. Nosso reservatório, cilindro deitado, raio 1 metro, diâmetro 2 metros. Tinha gasolina até 1,5 metro. Até 1,5 metro. E a pergunta é, qual o volume de gasolina dentro daquele tanque? Eu quero saber quanto de gasolina tem daqui para baixo. Eu já vi alguns alunos trabalharem assim. Professor, eu estou vendo ali um recipiente com 2 metros de altura. Desses 2 metros de altura, 1,5 metro está tomado por gasolina. O último meio metro está vazio. Então, tem gente que pensa assim, ó. A ideia é dividir o meu recipiente de meio em meio metro. Meio metro aqui embaixo, mais meio metro, mais meio metro, mais meio metro. E pensar que daqui para baixo tem gasolina. Então, a gasolina ocuparia 3/4 do volume total do cilindro. Como a pessoa sabe calcular o volume de cilindro, faz área da base vezes altura, calcula o volume do cilindro e faz 3/4 do volume do cilindro. E dá isso como resposta. Com certeza vai ter essa alternativa no dia. Tá bom? Só queria que você reparasse um pouquinho. Essa ideia não está certa não, ela está errada. Olha para cá. O meu recipiente ele é mais magrinho embaixo. A área da secção transversal lá no começo é menor. Então eu queria que você percebesse uma coisa. O primeiro meio metro do meu reservatório não cabe tanta gasolina quanto o segundo meio metro do meu reservatório. Resumindo, aqui embaixo eu tenho um volume um pouco menor do que o volume desse segundo meio metro. Que, aliás, é simétrico, então é igualzinho ao volume desse terceiro meio metro. Essa parte do meio do recipiente é mais gordinha, tem maior área de secção transversal. Essa região com maior área de secção transversal pega volume maior do que o primeiro meio metro, do que o último meio metro. Então, cuidado com essa ideia. Tá? Eu não posso fazer 3/4 do volume do cilindro. Repare uma coisa. Aquela região vermelha da direita, que eu pintei em vermelho lá assim, tá? E a região que eu pintei em vermelho do lado de cá, são de mesma área. E imagine isso aqui, ó. Simplesmente girando 90 graus e ficando nessa posição, com base igualzinha ao teto. Toda vez que a base for igualzinha ao teto, toda vez que as secções transversais tiverem exatamente a mesma área, tá bom? Eu posso calcular o volume fazendo área da base vezes a altura. É o caso dos cilindros, é o caso dos prismas, tá? Mas cuidado, não é o caso dos cones e das pirâmides, que são as coisinhas de ponta que a gente fala lá, tá? Resumindo, para cilindro, para prisma, toda vez que eu quiser calcular volume, eu posso fazer área da base vezes a altura. A altura eu não tenho dificuldade, dado desde o início. A altura disso aqui, 8 metros. Tá? De novo, o problema recai sobre geometria plana, que é como é que eu calculo essa área. Tá? Eu preciso calcular essa área vermelha, porque aí eu posso fazer depois a área vermelha vezes 8 para dar o volume de gasolina que eu tenho ali. Tá? Atenção! Olho na ponta do coração de novo, olhando de lá para cá e enxergando o círculo da base. Eu preciso calcular essa área vermelha da figura. Atenção, já com informações da questão anterior, de A até B vale raiz de 3, metade para cá é raiz de 3 sobre 2, metade para lá raiz de 3 sobre 2, daqui até o centro é 1 metro, é o raio, eu tenho gasolina 1,5 metro, então eu tenho meio metro daqui para cima. E esse pedacinho aqui vale 1 metro. Eu preciso calcular essa área vermelha que está aqui. Tá bom? E aí vem algumas ideias. Como é que calcula essa área? Atenção! Está vendo uma pizza? E eu fatiei a pizza aqui, ó. Eu tenho um setor circular, uma fatia de pizza. Eu preciso calcular essa área. Calcular a área dessa outra fatia de pizza, que aliás é idêntica à primeira. Então eu tenho 2 fatias de pizza aqui. E pensando no triângulo aqui de cima, o AB e C de centro aqui da circunferência, eu tenho 2 fatias de pizza mais um triângulo. Se eu somar essas 3 coisas aí, vai dar a área que eu preciso, daquela área vermelha. Tá? Só que para saber a área dessa fatia de pizza, eu preciso do ângulo aqui, ó. Qual que é o ângulo varrido? Porque quanto maior aquele ângulo, maior o tamanho da fatia. Para descobrir aquele ângulo, a ideia que eu tive foi a seguinte. O triângulo retângulo ali de dentro é bem conhecido, ele é meio raiz de 3 sobre 2 e 1. Eu acho que eu consigo descobrir esse ângulo azul aqui. Esse ângulo azul, inclusive, eu estou chamando de alfa. Tá? Se eu souber o valor de alfa,
O suplemento dele aqui embaixo é o 180 menos alfa, é o que falta para completar meia volta, tá? Descobrindo o alfa, então, 180 menos alfa fica fácil, tá? Como o triângulo é retângulo, eu tenho a opção de fazer seno, cosseno ou tangente, tá? Por opção minha mesmo, eu resolvi fazer cosseno. Cosseno de alfa, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente meio, hipotenusa valendo 1. Ah, pera aí um pouquinho. Cosseno de alfa, meio, meio dividido por 1 é meio mesmo, tá? E aí você vai lembrar daqueles valores de seno e cosseno, para 30, 45 e 60. Só lembrando então, seno de 30 graus, meio, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Lembre-se que para cosseno é só inverter a ordem. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 60 graus, meio. Alfa é ângulo agudo e tem o seu cosseno valendo meio. Então, alfa só pode ser 60 graus. Tá? É ângulo notável que a gente fala. Invariavelmente, quando tiver que descobrir algum ângulo na sua prova do Enem, que você não tem uma calculadora científica, ou eles dão uma tabelinha de senos e cossenos do lado, quando não for um ângulo notável, ou cai nos valores de 30, 45 e 60. Tá? Que é fácil de se descobrir. Se alfa vale 60 graus, o 180 menos alfa só pode ser 120 graus. E aí, retomando a figura, 60, 120, do outro lado de maneira simétrica, 60 e 120. Tá? Vamos lembrar de uma coisa. Uma volta completa na circunferência é 360 graus. Como eu quero uma fatia de pizza de 120 graus, um terço da volta, 120 graus, representa um terço de 360. Foi claro? Então, repare uma coisa. O setor circular, fatia de pizza de 120 graus, representa um terço do círculo completo. A outra fatia de 120 graus, mais um terço do círculo completo. Para descobrir a área vermelha, eu estou pensando, então, em um terço mais um terço. 2 terços da pizza, 2 terços do círculo, mais o triângulo. Peraí. Só para recapitular. Como é que eu calculo mesmo a área de círculo? πr ao quadrado. Eu estou pensando em 2 terços de πr ao quadrado, mais a área de um triângulo, que você já sabe desde criancinha. Tá? Base vezes altura sobre 2. Tá? Olhando para o triângulo, a base dele é esse pedaço aqui vale raiz de 3, e a altura dele é esse pedaço que vale meio. Aí é só escrever as equações. Olha o que eu escrevi. Essa área vermelha, a área da base da gasolina, que eu estou querendo calcular o volume, é 2 terços do círculo, 2 terços de πr ao quadrado, mais área de triângulo, que é base vezes altura sobre 2. Ali eu só substituo os valores, o raio por 1, a base por raiz de 3 e a altura por meio. Fazendo as continhas, meio por 2 dá 1/4. O π eu já chamei de 3, e 2 terços de 3, o 3 cancela com 3. Tá? E só para lembrar, ele pediu para eu aproximar também o raiz de 3 para 1,7. E aí eu tenho que pegar 1,7 e dividir por 4. Tá? Não faz a conta de cabeça não, mas aqui no vídeo dá para fazer. Assim, 1,7 por 4 é o mesmo que dividir por 2 e por 2. Metade de 1,7, 0,85. Metade de novo, 0,425. 0,425 mais 2 dá 2, alguma coisinha. 2,425. Repare a unidade. De novo, como eu estou falando de área, a unidade é metro quadrado. Tá bom? A área da base, 2,425 metros quadrados. E só para lembrar, para que eu queria essa área da base? Para voltar e calcular o volume da gasolina. Na figura original nossa, eu tenho área da base vezes altura. Só para lembrar, a área da base eu descobri agorinha, 2,425, e a altura eu já conhecia desde o começo, que é 8. Multiplicando uma pela outra, eu tenho 19,4, olha a unidade de novo, metros cúbicos. Como eu estou falando de volume, eu estou falando de metro cúbico. Tá bom? Então, a segunda pergunta que a gente tinha é qual o volume da gasolina? 19,4 metros cúbicos. Cuidado na prova do Enem, porque ele trabalha também com a mudança de unidades. Às vezes ele pede assim, ó, eu não quero a resposta em metro cúbico, eu quero a resposta em litros. Você vai lembrar de um detalhezinho para mim, que é 1 metro cúbico, tá, equivale, é igual a 1000 litros. Uma caixa cúbica de 1 metro por 1 metro por 1 metro, que contém 1 metro cúbico, tá, tem exatamente 1000 litros lá dentro. Se você quiser, então,
19,4 vezes 1.000, 19.400 litros. Eu tenho naquele tanque, naquele reservatório, até 1,5 m, 19.400 litros de gasolina, substituindo o metro cúbico por 1.000 litros. Fui claro? Tranquilos? Como eu não exigi unidade no enunciado, você pode deixar em metro cúbico, realmente não tem que passar para litro, nada não. É só uma observação, caso o Enem exija. Tudo bem? Última pergunta nossa. Sobre esse cilindro deitado com o reservatório lá. É o seguinte. Estando o meu reservatório completamente vazio, ele está vazio ali, eu vou colocar ali uma mangueira de vazão constante e essa mangueira vai começar a encher esse reservatório. E eu quero um gráfico que me dê a altura do nível da gasolina, claro, em relação à parte mais baixa, em função do tempo. Eu quero saber como é que esse recipiente vai enchendo, tá bom? E aí, nessa hora, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que você olhasse para o seguinte. Lá no começo, na parte mais baixa do meu recipiente, a secção transversal ocupa uma área pequena. Repare que o retângulo ele é meio estreitinho aqui embaixo, tá bom? Numa linguagem mais popular, o meu recipiente ele é mais magrinho no começo. Conforme ele vai subindo, se aproximando do meio, ele vai ficando mais gordinho, com áreas maiores, com secções transversais maiores. E quando eu derramo gasolina ali, ela não sobe igualmente no começo e no final. No começo, quando eu derramo gasolina aqui, ela sobe rapidamente. Eu preciso ocupar volumes menores no começo. No meio, as áreas são maiores secções transversais. Eu derramo água aqui assim, ó, desculpa, água não, gasolina, e o nível não sobe tanto assim. Então eu estou imaginando um gráfico cuja altura no começo sobe rapidamente, essa velocidade de subida vai diminuindo um pouquinho, no meio eu derramo gasolina, mas o nível não sobe tanto assim, não sobe tão rapidamente assim, ele é mais lento no meio, e reparem que quando eu chego na parte mais alta do recipiente, ele fica parecido com o começo. Volta a subir rapidamente o nível da gasolina. Entenderam? Naquele recipiente, no começo a gasolina sobe rapidamente, no meio ela é um pouquinho mais lenta para subir, e no final ela começa a ficar mais rápida de novo, igual era no começo. Aí eu olho para os gráficos e vejo na letra A. Na letra A, a altura varia com o tempo. Só que repare que ela varia sobre uma reta. Ela sobe com velocidade constante. Opa, de acordo com o que eu expliquei agora, não é esse o caso. Não pode ser a letra A. E a pergunta óbvia que eu faço é assim: como seria um recipiente para a altura subir, tá? Subir de forma com velocidade constante, sobre uma reta, portanto, com velocidade constante, em função do tempo? A resposta meio óbvia poderia ser inclusive o cilindro que a gente analisou, só que não colocado deitado, colocado em pé. Para ser a letra A, deveria ser um recipiente com secção transversal de área constante. A letra B, eu acho que é o que eu quero. Reparem, no começo, o nível da gasolina sobe rapidamente, reta mais inclinada, mais distante do eixo X, do eixo horizontal, tá bom? Depois, ela fica um pouco mais lenta a subida, você derrama a gasolina e não sobe tanto assim, e no final o recipiente volta a ficar estreito e ela sobe rapidamente. A letra B é de acordo com o que eu quero. A letra C é o contrário da letra B, reparem. No começo sobe lentamente, no meio ela sobe mais rapidamente e no final volta a ficar lento. Eu acho que seria um recipiente mais magrinho no meio, mais gordinho embaixo e mais gordinho em cima. Tipo uma ampulheta. Tá? Em que aqui embaixo ele é mais largo, a gasolina sobe lentamente, aqui no meio ele é estreitinho, a gasolina sobe rapidamente, e lá em cima ele volta a ficar largo, em que a gasolina sobe mais lentamente de novo. Tá? E para encerrar, tem uma letra D, que no começo é rápido e no final é lento. Aí, sinceramente, eu quero ter uma observação em relação à letra D, que é o seguinte: eu acho que a letra D tem que ser um recipiente que é magrinho no começo e gordinho no final, tipo um cone. Tá? Tipo um reservatório de água de uma represa, em que lá embaixo ele é mais estreito e conforme o nível vai subindo, vai pegando mais áreas, alagando mais regiões aqui assim. Tá? A próxima questão nossa vai tratar exatamente disso aqui, que seria algo parecido com a letra D. Mas, voltando ao nosso problema, para gabaritar a questão eu marcaria a letra B, portanto, em que sobe rápido, lento e rápido. Tá bom? E aí marcamos realmente a letra B e acabou a questão do cilindro. Mudando totalmente de assunto, e aí agora de fato, para o último assunto do vídeo de hoje, cone. Repare a questão.
Para o preparo de suco de caju em um recipiente cônico de altura Hzão, conforme a figura abaixo, é tipo uma tulipazinha de chopp mesmo, tá? Coloca-se inicialmente o concentrado da fruta até uma altura Hzinho. Na minha figura, essa parte amarela aqui, ó, é concentrado da fruta, concentrado de caju. E em seguida completa-se com água. A região azul que eu coloquei para vocês é completada com água. Sabendo que a proporção em volume deve ser de uma parte de concentrado para cada 7 partes de água, calcule a razão Hzinho sobre Hzão. Não precisaria falar não, tá? Que a proporção é em volume. Toda vez que estiver falando de líquidos, você vai misturar proporções em volume mesmo, tá? Poderia ter colocado simplesmente, sabendo que a proporção deve ser de uma parte de concentrado para cada 7 partes de água. O volume estaria implícito. Mas o cara quis deixar claro. Opa! Se esse cara aqui tem um volume Vzinho, eu quero que a água tenha um volume 7 Vzinho. 7 vezes o volume de concentrado. Sabendo que a relação é de uma parte desse para 7 partes desse, tá? Calcule Hzinho sobre Hzão, essa é a pergunta. Gostaria que na figura você me dissesse uma coisa. Quantos sólidos você está vendo? Eu acho que eu consigo enxergar claramente assim, ó. Um cone pequeno, o amarelo, tá? Cone pequeno. Um cone grandão, que pega toda a água e todo o concentrado. Resumindo, o próprio copo, o interior do copo, tá? E quando eu corto aqui assim, ó, paralela à base, esse pedacinho azul de cima, ocupado somente pela água no início, tá bom? Esse pedacinho azul, ele seria um tronco de cone. E aí, antes de começar a questão, eu queria lembrar com vocês uma coisinha aqui, ó. Essas coisinhas de ponta, cone e pirâmides, para calcular volume, você vai me fazer um favor. Área da base vezes altura sobre 3. Ou 1/3 da área da base vezes altura, como você fala às vezes, tá? E aí, se por acaso alguém mandar realmente você calcular o volume de um tronco, você vai me fazer um favor que é, calcule o volume do cone grande. Calcule o volume do cone pequeno e faça um menos o outro. Tá? Lembrando claramente que o cone grande é semelhante ao cone pequeno. E vale aquelas razões de semelhança que a gente já conhece, das semelhanças de triângulo, de sólidos, de áreas. Tá bom? E aí, lembrando dos dados da questão, se aqui embaixo o concentrado da fruta ocupa um volume Vzinho, a parte azul de cima, que é a água, ocupa um volume 7 Vzinho. Então, recapitulando. Cone pequeno, volume V. Tronco de cone, volume 7V. Lembra de uma coisa? Total, cone grande, tá? Que pega a água mais o concentrado. 7V mais V, volume 8V. E a minha ideia para resolver a questão é fazer uma semelhança entre o cone pequeno e o cone grande. E aí eu vou tentar fazer isso de cabeça antes de anotar no quadro ali e falar assim para vocês. Volume do cone pequeno está para o volume do cone grande, assim como a altura do cone pequeno está para a altura do cone grande, e eu tenho certeza que muita gente vai fazer assim de maneira errada. Cuidado com essa semelhança. Não vale fazer proporção, a mesma proporção, para razão entre alturas e razão entre volumes. A altura é medida linear, volume é medida volumétrica. Pense num quadrado. Quadrado de lado 1 mesmo. Quadrado de lado 1. 1 metro por 1 metro. Quadrado de lado 1 metro, tá bom? Ele tem área 1 vezes 1, 1 metro quadrado. Se eu dobrar os lados do quadrado, eu também dobro as áreas. Verdadeiro ou falso? Falso. Repare, quadrado de 1 metro de lado, tá bom? Tem 1 metro quadrado de área. Se eu dobrar os lados, eu fico com um quadrado de 2 metros de lado. 2 metros por 2 metros. 2 vezes 2, 4 metros quadrados. Repare que, ao dobrar os lados, a área não dobra simplesmente, ela fica multiplicada por 4. É o dobro do dobro. É 2 vezes 2. 2 vezes 2 que dá 4. Para volume é pior ainda, essa relação. Quer ver? Olha só. Um cubo de 1 metro de aresta. 1 metro por 1 metro por 1 metro. 1 vezes 1 vezes 1, 1 metro cúbico. Se eu dobro as arestas desse cubo, eu fico com um cubo de 2 metros de aresta. 2 por 2 por 2. 2 vezes 2 vezes 2, 8 metros cúbicos. Ó, quando eu dobrei as arestas, o volume ficou multiplicado por 8. 2 ao cubo. Tá entendendo, eu acho. As razões para as medidas lineares não são as mesmas razões para as áreas e para os volumes.
Tá bom? Então, o puxãozinho de orelha é o seguinte: posso fazer semelhança entre o cone pequeno e o cone grande? Posso. Posso e devo. Fazendo assim, ó. Volume do cone menor está para volume do cone maior. Assim como a altura do cone menor está para a altura do cone maior. Só que repare que eu pego as alturas e as elevo ao cubo. Aí vale essa proporção. A mesma razão que vale para as medidas lineares, quando elevadas ao cubo, quando elevada ao cubo essa razão, valerá também para os volumes. Se fosse sobre área, seria assim, ó, a área do pequeno está para a área do grande. Assim como a altura do pequeno está para a altura do grande. Só que aí as alturas elevadas ao quadrado. Por favor, não se esqueça disso. Tá bom? Se eu não tivesse colocado esse cubo aqui, eu encontraria como resposta 1/8. E tem essa alternativa na prova. Tá? 1/8, 1/7, sempre vai ter coisa assim para confundir com os números da questão em relação ao volume. Tá bom? Mas aí, fazendo a equação, volume do cone pequeno, V. Lembre-se, volume do cone maior é isso tudo, cone grande. Tá bom? 7V mais V, 8V. Tá aqui. Simplifiquei V com V, 1/8. Raiz cúbica de 1/8 é meio. Então, Hzinho sobre Hzão é igual a meio. Tá? Reparem, eu vou até a metade da altura com concentrado. E a outra metade eu completo com água. E a proporção não fica igual de concentrado para água. Eu fico com a proporção de 1/7. Porque o recipiente lá em cima é mais gordinho do que lá embaixo. Cabe mais volume quando eu tenho maiores secções transversais. Tá bom? Essa figura aí, para encerrar, e falar de uma parte bem contextualizada hoje, que é a escassez de água nos reservatórios, em grandes centros. A gente usa muito assim, usina hidrelétrica, tá? E eu preciso de reservatórios grandes para muita energia potencial gravitacional da água lá em cima, que vai caindo, converte-se em energia cinética, depois energia elétrica. Eu preciso de água reservada, tá? Nas nossas grandes represas do Brasil. Tá? E quando eu olho para os reservatórios aqui do Brasil, eles fazem a barragem num rio. Lá embaixo eu tenho praticamente o leito do rio só. E conforme vai alagando, eu vou alagando áreas cada vez maiores. Eu imagino as nossas represas, tá? Na parte mais funda, pequenas secções transversais. E conforme eu vou subindo o nível naquela represa, tá? Daquela represa, eu vou pegando secções transversais cada vez maiores. Então, reparem uma coisa. Com um reservatório desse estilo que eu te falei, inicialmente muito seco, nas primeiras chuvas, o nível já sobe rapidamente. Mas conforme vai ficando mais alta aquela água, mais alta e ocupando áreas cada vez maiores, fica cada vez mais difícil continuar o enchimento, porque eu ocupo agora maiores áreas. O gráfico de subida do nível da água no recipiente, desse tipo aqui, só para lembrar, pensando em vazão constante, seria algo equivalente à letra D da questão anterior que a gente fez. No começo sobe rápido, porque ele é magrinho, e depois vai subindo mais lentamente, conforme ele vai ficando mais largo um pouco. Tá bom? Foi isso que eu gostaria de falar para vocês sobre a prova do Enem. Tá? Muito obrigado pela atenção. Tá joia? Além disso que eu falei, que envolve geometria plana, geometria espacial e interpretação de gráficos, tá? Com certeza na prova do Enem vai ter alguma coisa relacionada à porcentagem. Porcentagem, matemática financeira e essas coisas aí. Tá? Se quiser uma dicasinha a mais para estudar para a prova do domingo, seria o seguinte, tá? Numa eleição qualquer, de candidato A contra candidato B, sei lá, Haddad contra Bolsonaro, sei que Haddad é com H, mas vamos fazer A e B, tá bom? É o seguinte, tem eleitores que simplesmente faltam no dia da eleição, tá? Eles não vão lá votar, tá joia? Tem gente que vai votar, mas não vota em nenhum dos dois, votando branco ou nulo, tá bom? Essa galera que falta ou que vota branco ou nulo é a galera que tem o voto não válido. Tá bom? Quem vota no candidato A ou no candidato B, o nosso sistema eleitoral considera votos válidos. Então, uma pergunta que eu acho que pode estar lá, tá? Sobre porcentagem, para você pensar sozinho depois em casa, é assim, ó. O candidato A teve 30% dos votos, do total de votos. Do total de eleitores possíveis no país, tá bom? 30%, tá? Votou no candidato A. 40% votou no candidato B. Veja bem, 30 mais 40 já deu 70. Tá? Professor, e os outros 30%? Os outros 30% ou não foram votar, ou votaram branco ou nulo. De qualquer maneira, esses votos não são contabilizados. Eles não são votos válidos. Então, vamos lembrar de uma coisa. Candidato A, 30%. Candidato B, 40%.
E eu quero saber o seguinte, desse universo de 30 mais 40, desses 70 aqui, ó, que são os votos válidos, qual foi o percentual de votos válidos que o candidato B obteve e que o candidato A obteve? Para calcularmos o percentual de votos válidos do candidato B, que teve 40%, 40% em 70% de votos válidos, 40 sobre 70, simplificando, 4 sobre 7, se eu fizer a conta, dá 0,57 aproximadamente. 0,57 vezes 100, 57%. O percentual de votos válidos do candidato B seria 57%. Tá? Já do candidato A, que teve 30%, dos total de eleitores, 30% em 70, 30 em 70, simplificando 3 sétimos. Se eu fizer 3 sobre 7, vai dar 0,43. Tá? Percentualmente falando, 43% dos votos válidos. Entenderam? Tá? De novo, então, dando uma distribuição do total de eleitores e contando quais foram os votos válidos, na hora de calcularmos os votos válidos, você faz parte pelo todo, considerando que o todo é quem votou ou no candidato A ou no candidato B. Tá bom? Fui claro? Muito obrigado, viu? Muito bem, galera. Você aí de casa que está assistindo a gente também, e você aqui, minha turminha, vamos lá. O que a gente não pode esquecer nesse Enem agora de domingo? Primeiro que a gente tem que chegar no local de prova. E muita gente deixa para sair de casa lá em cima da bucha ali, ó. É 12h50 ali, tá querendo sair de casa e o portão vai fechar. E ninguém quer aparecer na internet, virar meme e insightzinho aí e ficar lá de piada, né? Então a gente tem que sair sempre de casa, prever que pode ter trânsito, é muita gente querendo ir para um lugar só. Então, antes tem que chegar para fazer a prova, né? Não adianta nem ficar estudando. Pense que o pneu do carro vai furar. Eu penso sempre assim para chegar na hora lá. Se tiver que pegar ônibus, eu pego, não tô nem aí. E vamos lá. Agora, chegou no local de prova, o que tem que levar lá? Você tem que levar a sua caneta, que você vai fazer a prova. Caneta o quê? Sempre preta. Material transparente. Tem aquelas outras canetas, como é que é? Isso aqui é as que não pode? Aqui, ó. Exatamente. Esse modelo de caneta, não vou falar a marca aqui, mas esse tipo de caneta aqui, perfeito. Aquelas que é preenchido, é tampado, pintado o tampo de caneta, o tampo da tinta, também não é bom levar, é sempre transparente. E aí você pode levar também, você deve levar também a sua identidade. Documento de identidade ou documento oficial com foto. Passaporte, acho que carteira de motorista aceita também. Para quem aí é trabalhador, carteira de trabalho também é uma boa. E aí você pode... dica do profissional, leve mais de uma caneta, porque sempre pode falhar. Eu recomendo 2, 3, aí também não vai exagerar, que o pessoal gosta de exagerar e leva um bocado. Na hora lá de fazer a prova desse domingo, que é tempo corrido, essa aqui, gente, pode ficar tranquilo assim, ó. Se você estiver fazendo a prova e acha que não vai dar tempo, vai ter que chutar algumas, é normal. A prova é feita para você não ter tempo mesmo. E é isso. Ou seja, você tem que começar como? Não fica se prendendo numa questão horas e horas, porque eu não tenho que resolver essa. Vai pelo que você sabe. Se você entende melhor de matemática, começa com matemática. Se você entende melhor de ciência na natureza, começa com ciência. E vai fazendo o que você sabe. Essa aqui, travei, não consegui, não tive o raciocínio rápido, pula para a próxima. São 90 questões para vocês fazerem. Então, vai ter coisa para vocês fazerem lá, então podem ficar tranquilos. Tá, alguma coisa... lanchinho. Muita gente... Primeiro, antes do lanchinho, em casa. O que você tem que fazer em casa na sua preparação para essa prova de domingo agora? Vai sair para balada sábado? Não vai. Vai sair para bebedeira? Não vai. Você tem que ir para casa, dormir tranquilo, acordar, dormir bem, entendeu? Comer de manhã ali, um café da manhã bom, almoçar direitinho. Vai comer aquela feijoada para bagunçar o seu estômago? Não vai. Vai tranquilo, entendeu? Tomar um banho é bom, chegar cheiroso, entendeu?
para mostrar quem é o cara, desestabilizar logo a concorrência e, entendeu? O bom do Enem é que também não tem não tem uma roupa específica que você tem que usar. Vamos também ser coerente, mas você pode ir com a sua roupa favorita, sua cueca da sorte, vai de chinelo, vai tranquilo, vai fazer do seu conforto, entendeu? E lanchinhos para a prova. Muita gente fala, eu gosto de levar chocolate, eu gosto de levar um bocado de coisa. E aí leva aquela farofada maluca. E aí na hora de fazer a prova, se atrapalha, fica mais concentrado em comer do que propriamente em fazer a prova. Então não recomendo, leva um chocolatezinho, uns bombons e come ali para dar aquela energia. Água também, garrafa d'água. É bom levar garrafa transparente, entendeu? Sem rótulo. Se você pegou aquelas garrafas que eles estão vendendo ali na hora, tira o rótulozinho, que fica perfeito com o padrão que eles pedem. E uma recomendação aqui para vocês que vão fazer a prova é na hora de você tá travado numa questão, já tá com a cabeça cheia, pede para ir no banheiro, vai tranquilo, lava o rosto, vai lá no banheiro, faz um alongamento, se estica, fica tranquilo. E aí volta para fazer a prova com a cabeça já tranquila para mais um bocado de questão. Eu acho que é isso.